Amigas e amigos, essa é talvez a fala que eu jamais imaginei ter um dia que fazer. Mas a vida nos ensina que nem sempre fazemos o que gostaríamos. Precisamos fazer aquilo que deve ser feito. É por isso que, em respeito a cada um de vocês, em respeito à minha família, em respeito à minha história, é que venho fazer esses esclarecimentos. Amigas, recentemente, conforme divulgado pela imprensa, órgãos de fiscalização e controle do governo federal fizeram uma grande operação em vários estados e no Distrito Federal, buscando identificar ilegalidades, irregularidades, desvios no pagamento e utilização da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, que é conhecida também como royalties da mineração. Para aqueles que não sabem, a CEFEM é uma contribuição recolhida pelas empresas mineradoras para a União, que por sua vez tem a responsabilidade de fiscalizar esses pagamentos e realizar a sua distribuição entre estados, Distrito Federal e municípios mineradores. Assim como governador, considerando que nenhum órgão ou secretaria de Estado foi sequer citada ou está envolvida na operação, eu tenho pouco a dizer, a não ser desejar que a mesma, além de esclarecer sobre o uso dos recursos, contribua para mostrar a necessidade de revisão da legislação da CEFEM, a qual eu sempre achei insuficiente e injusta, sobretudo com os estados mineradores. Mas, por outro lado, como pai, eu não posso deixar, já de início, de registrar a profunda dor e estranheza que me causou ver o nome do meu filho, cuja história não sugere ou registra qualquer desvio de conduta, figurar na referida operação. Preocupado em ser justo e não fugir à verdade, fiz questão, inclusive, de ler centenas de páginas para constatar que meu filho Alberto é mencionado poucas vezes e de forma absolutamente superficial, como se mostrará adiante. Amigas e amigos, ao tempo que os anos se sucedem nas nossas vidas, frequentemente avançamos na sensação de que já vivemos quase tudo e nada nos surpreende. Lê do engano. A experiência vivida esses poucos dias tem o sabor, ou mais propriamente o amargor, de algo inimaginável. Inimaginável, sobretudo, para um pai que por tantas vezes se privou do convívio familiar, simplesmente por pretender ser servidor público. Servidor público sem adjetivos, por entender que qualquer adjetivo de qualidade já deve integrar a própria condição e opção de servir ao público. Assim, aos 48 anos de vida pública, nada fiz que me envergonhasse. E isso os paraenses sabem. Apesar da ensandecida, truculenta e escandalosa campanha para denegrir minha imagem e da minha família, que o império de comunicação do grupo chefiado pelos barbários, nacionalmente conhecido pelo seu comportamento ético e moral, faz todos os dias, cotidianamente, demonstrando, inclusive, o quanto é socialmente perigoso e nefasto o controle de veículos de comunicação nas mãos de políticos que os usam sem escrúpulos para enganar a população, visando apenas alcançar o poder. Tenho que reconhecer que foi o poder e as práticas desse tipo político que nos trouxe a esses tempos estranhos. Tempos estranhos no qual a presunção da inocência, que é um princípio básico para a vida em sociedade, vem sendo transformada em presunção de culpa, contribuindo para que o tecido social cada vez mais se transforme numa massa disforme e intolerante, que tudo banaliza e coloca no mesmo cardápio a ser devorado comportamentos, histórias, valores e vidas totalmente diferentes, desde que atendam à necessidade antropofágica da ocasião. Foi o comportamento desses políticos que desqualificaram a política, forjando fortunas inexplicáveis, que deram motivação
a uma espécie de quase histeria que se vive atualmente e que exige a destruição de reputações e execração pública, como se fosse catarse necessária a nos livrar da lama daqueles que, sem poder limpar suas histórias, tentam manchar a de outros, especialmente se esses não se curvam aos seus caprichos e vilanias. Com o tempo aprendi a ver a adversidade na vida pública como um preço a ser pago por nossas crenças. Para mim, particularmente, como consequência natural do fantástico e inabalável direito de amar e defender essa terra, que foi e é a base da minha família, meus amigos, meus sonhos, enfim, da minha vida. Talvez por isso, o misto de tanto sofrimento e repulsa. Amigas e amigas, sem qualquer antecedente criminal, tendo família constituída, endereço fixo e definido, e histórico pessoal e familiar irreparável, meu filho Alberto teve pedido de prisão temporária decretada pelo fato de terem sido identificados 2 depósitos feitos por alguém sob investigação nas contas de 2 empresas das quais sequer é o sócio administrador. Assim, o que poderia ter sido facilmente esclarecido como uma intimação para depoimento perante a autoridade policial, uma vez que os depósitos se referiam a 2 contratos assinados entre os postos e a pessoa investigada, foi transformado em prisão, com todas as consequências familiares, sociais, psicológicas, enfim, de qualquer ato de privação de liberdade. Por outro lado, vale a pena mencionar um trecho da peça policial de acusação, a qual só tivemos acesso após a prisão, que diz textualmente, em que pese a inexistência de elementos aptos a indicar, nesse momento, qualquer tipo de participação de Alberto Jatene nas fraudes perpetradas em desfavor do município de Paraupeba, fato inconteste é que 2 de suas empresas receberam transferências de recursos de origem ilícita. Como se um comerciante pudesse saber a origem dos recursos de todas as pessoas com quem transaciona. A rigor, tal afirmação só confirma que, lamentavelmente, as autoridades sustentaram uma prisão, ainda que temporária, num quadro de absoluta insegurança e dúvida quanto a qualquer tipo de participação ou prática de um ato ilícito. O que, além de sinal dos tempos, é no mínimo temerário em qualquer sociedade moderna e democrática. Amigas e amigos, entretanto, mesmo nesse imenso turbilhão, devo admitir que, sangrando e sabendo quanta dor e prejuízo irreparável pode decorrer de um procedimento desse tipo em qualquer ação pública, por princípios morais e éticos, por desejo de uma sociedade melhor, nesse momento que o país agoniza na busca de encontrar novo caminho, entendo que devamos, todos, apoiar iniciativas que contribuam para a abolição da podridão que, felizmente, se não alcançou todas as pessoas, parece ter encontrado abrigo em todos os poderes, todas as esferas de governo, todas as instituições públicas e privadas. Mesmo preocupado com medidas e atitudes que possam colocar sob o risco o necessário combate à corrupção, devo concordar que acertos e erros se mesclarão nas buscas da saída da profunda noite que se abateu no nosso país, por ação e omissão de todos nós, mas inegavelmente por um protagonismo defeituoso e delituoso da velha política e suas teias, que, sejamos francos, não se manifesta nem se resume apenas aos políticos e infesta uma sociedade que teima em valorizar a esperteza em detrimento da sabedoria, a riqueza em detrimento da felicidade. Em meu nome pessoal e de toda a família, agradeço as incontáveis manifestações de solidariedade. Aos que nos conhecem, nada a acrescentar. Aos demais, apenas o renovar do compromisso de continuar a luta por uma sociedade mais justa, fraterna e feliz, desejando a todos engajados nessa luta sabedoria, equilíbrio, maturidade, para que não permitamos que muitas vezes a urgência e o desejo de fazer acabe prejudicando e nos afastando do objetivo de contribuir para um Brasil menos desigual,
no qual direitos e deveres sejam faces da mesma moeda e a confiança seja um princípio civilizatório. Amigas e amigos, muito obrigado